Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia para as Apostas sobre o Amigo Mac. Este é um canal de apostas esportivas onde fazemos as análises e pronósticos para o dia. Hoje vamos falar de sabadão, último sábado de novembro. Vamos falar de La Liga, Bundesliga, Premier League, Tugão, Liga 1. Vamos falar de tudo um bocadinho. Vamos falar um bocadinho menos nos jogos à partida, mas vamos tentar fazer aí a melhor análise possível para este sábado. Já sabem, antes de arrancarmos, subscrevam o canal, metam um like e comentem se gostam deste tipo de conteúdo. Vamos lá tentar chegar aos 3.000 subscritores. É a meta, sim senhora. 3k subscritores até ao final do ano de 2025. Já sabem também que MyBest e Bet7 são os parceiros oficiais do canal e não se esqueçam que aos sábados um depósito de 50 euros na Bet7, vocês recebem 100, é verdade, 100 free spins na Gates of All-ins. Portanto, aproveitem, só com o código MAC, os links estão em aeromigmac.com. Entrem também no Telegram e no Discord, totalmente gratuito também, em aeromigmac.com. Este sábado, arrancamos com um Barcelona Deportivo Alavés. Estamos a falar de segundo classificado contra 14º. A equipa do Barça vem de uma derrota pesada contra a equipa do Chelsea, onde jogou com menos um jogador, uma expulsão de Ronald Araújo por 3-0 na passada quarta-feira. Quarta-feira? Foi ontem. Eu estou a dizer ontem porque estou a gravar isto Não. Foi na terça-feira, exatamente. Estou a gravar isto na quinta-feira. E de resto, a equipa do Barça nos últimos 5 jogos levava 3 vitórias e um empate. O outro também empate para a Liga dos Campeões. Do lado do Alavés, nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória. Venceu em casa a equipa do Espanhol e vem de 2 derrotas seguidas. As duas por 1-0, Celta de Vigo e Girona. Perdeu também em Vallecas por 1-0 e empatou em casa contra o Valência a 0. A nível de mercado temos um Barça a 1,21, Alavés a 13, over 2,5 a 1.36, ambas marcam a 1.84 e temos o golo em ambas as partes a 1.38. Sinceramente, eu tenho muitas dúvidas, mesmo com as debilidades defensivas desta equipa do Barcelona. A equipa do Alavés é uma equipa frágil ofensivamente, principalmente fora de portas. A equipa do Alavés leva 2 golos marcados em 6 jogos fora de portas. A equipa do Barça, por outro lado, em casa, leva apenas 3 golos sofridos. É das melhores defesas em casa, é um facto, a equipa do Barcelona. Portanto, vou jogar aqui um bocadinho ao contrário, se calhar, do que é normal, mas o under 4,5 a 1.35 ou 1.36 eu gosto, porque estamos a falar de uma equipa do Alavés frágil ofensivamente contra uma equipa do Barcelona em casa relativamente forte no campeonato a nível defensivo. Portanto, especulando aqui que não existe um golo do Alavés, para não bater este under 4,5 teríamos de ter aqui uma goleada do Barcelona de 5 ou mais golos e sinceramente tenho algumas dúvidas que isso possa acontecer, até porque estamos em fase de gestão e se a equipa do Barça tiver a vencer o jogo tranquilamente, duvido que façam pelo menos, os golos podem surgir obviamente, mas que tenham essa preocupação. Outro mercado que eu gosto em específico, um bocadinho contraproducente, mas para mim faz algum sentido, é o Barça para marcar nas duas partes a 1.60, joga em casa, precisa dar uma resposta, parece-me interessante e não me duvido que o Barça consiga ganhar um 2, 3-0, 4-0, portanto eu gosto destes dois mercados. Na Bundesliga temos um Bayern Munique, São Paulo, e Bayern Munique a 1-11, São Paulo a 22. Bayern Munique vem também de uma derrota por 3 golos, mas 3-1 contra a equipa do Arsenal na Liga dos Campeões e internamente vinha de uma vitória por 6-2 contra o Freiburg, empate no Union a 2 bolas e 2 vitórias, 2-1 e 3-0. Do lado do São Paulo, as coisas não estão muito bem, os últimos 10 jogos são uma vitória que remete ao primeiro desses 10 jogos. Nos últimos 9 levam 8 derrotas e um empate. E esse empate foi em casa e sofreu 2 golos do Hoffenheim. Portanto, aqui é um bocadinho complicado de se perceber. Eu acredito que a equipa do Bayern Munique possa fazer aqui uma rotação, como já fez algumas vezes. Temos um Bayern Munique a 1.11, temos o over 2,5 a 1.25, o over 3,5 a 1.68. Eu acredito que haja aqui rotação da equipa do Bayern. Tenho dúvidas, sinceramente, que a equipa do Freiburg, do São Paulo, aliás, possa fazer aqui um golo. Portanto, o under 5,5 também parece um modo de giro a 1,23 se vocês quiserem juntar alguma coisa, mas eu aqui não me vou meter em handicaps a favor do São Paulo e não. Neste jogo não o vou fazer, não vou inventar muito. 3 odds para mim têm aqui algum valor, 2 para juntarem alguma coisa e outra para fazerem em simples. Under 5,5 1,23.
Bayern para marcar nas duas partes 1.40 e acreditando, mesmo com rotação do Bayern Munique, eu acredito que vai acontecer o Bayern Munique para marcar, para ganhar as duas partes a 1.79, também me parece uma odd interessante. Depois temos um Leverkusen Dortmund, o jogo grande, vamos dizer assim, deste sábado. Temos um Leverkusen a 2.55 e o Dortmund a 2.63. Over 2,5, 57, ambas marcam a 1.48 e temos o gol em ambas as partes a 1.53. Aqui não há desculpas, duas equipas na Liga dos Campeões, duas equipas jogaram no dia 25, Leverkusen venceu a equipa do City por 2-0, Dortmund venceu a equipa do Villarreal por 4-0, portanto são duas equipas over, são duas equipas boas, são duas equipas que lutam aqui por coisas. A equipa do Dortmund em casa, eu tinha algum cuidado no fator deles poderem não sofrer um gol, mas fora de portas, acho que não há muito a inventar aqui neste jogo, sinceramente. Gols em ambas as partes 1.53, over 2,5 1.57 e ambas marcam 1.48. Parecem-me odds justas, mas fugir aqui claramente do match shots parece-me o mais correto, o mais plausível de se fazer aqui e mesmo achando odds justas, estas odds dos overs parecem-me super possíveis de acontecerem. Na Liga Francesa temos um jogo também semelhante, com odds um bocadinho diferentes, mas um jogo semelhante, Mónaco-PSG. Duas equipas jogaram na Liga dos Campeões na quarta-feira, Mónaco empatou em Pafos, mas fez dois golos no jogo, portanto 2-2, e a equipa do PSG venceu o Tottenham por 5-3. No campeonato estamos a falar de primeiro contra o oitavo, em casa do Mónaco, o Mónaco leva apenas menos 2 golos marcados, a equipa do PSG com 25 golos marcados e 25 golos feridos, e do lado do PSG são 27 golos marcados, 11 golos feridos. Mas a nível interno, esta equipa do PSG não é a equipa que já foi em alguns tempos, vamos dizer assim, ou tão segura. A equipa do PSG venceu por 3-0 o Le Havre, é verdade, é um excelente resultado, mas o Le Havre criou muitas oportunidades de gol, venceu contra o Lyon, mas sofreu 2 golos, venceu contra o Nice apenas 1-0, empatou em Lorient, sofreu 2 golos com o Leverkusen, sofreu 3 golos com o Strasbourg, sofreu um golo contra o Lille, portanto, joga contra o Mónaco, nos últimos 10 jogos marcou em 8, em casa. Parece-me interessante aqui andar aqui à procura de um golo do Mónaco ou dos golos das duas equipas. Portanto, aqui sem inventar muito também e fugindo aqui um bocadinho à vitória do PSG, over 2,5 1.43, ambas marcam 1.48 e o golo em ambas as partes 1.42, repetindo exatamente o que falei na Alemanha. Para mim são odds justas, mas perfeitamente possíveis de acontecerem. City Leeds United para a Premier League. A equipa do City joga em casa depois de uma derrota caseira também contra a equipa do Leverkusen. O City fez uma rotação e perdeu também fora de portas contra o Newcastle. A equipa do Leeds vem de 3 derrotas seguidas. Perdeu em casa com o Villa, fora com o Nottingham e fora com o Brighton. No último jogo fora, tirando estes dois, também perdeu contra a equipa do Burnley por 2-0. Já falei aqui que, para mim, o fator casa do City tem sido bastante interessante nesta Premier League. Falei disso contra o Leverkusen, mas o City rodou muita gente na equipa para jogar aqui na máxima força, portanto acredito mesmo que a equipa do City vença o jogo mais ou menos tranquilamente. City para vencer o jogo 1.23 é um modo normal, mas o City para marcar nas duas partes contra um Leeds frágil defensivamente também, em casa do City. Ter o City para marcar nas duas partes a 1.80, depois de ter feito rotação na Liga dos Campeões, parece um modo sinceramente muito, muito interessante. Everton, Newcastle. Everton a 2.82, Newcastle a 2.61. Super equilíbrio. Temos um Everton que foi vencer o Old Trafford com menos um jogador desde os 10 ou 15 minutos e venceu. Vinha de uma vitória em casa contra o Fulham e vinha de um empate fora do Sunderland a uma bola. A equipa do Newcastle vem de um jogo de Liga dos Campeões. A equipa do Newcastle fora de portas tem tido muitas dificuldades. Se nós olharmos aqui para a tabela classificativa, o Newcastle fora de portas não venceu qualquer jogo, tem 3 empates, 3 derrotas, tem apenas 3 golos marcados e sofreu 8 golos. Portanto, aqui eu não vou inventar muito, vou jogar aqui com estatística, vou jogar aqui com um jogo de Liga dos Campeões a meio da semana. Everton, para não perder o jogo a 1.46, é a única coisa que eu vou falar deste jogo. Tenho alguma dúvida se a equipa do Newcastle vença o jogo aqui. Se olharmos aqui para os últimos 10 jogos fora de portas, a equipa do Newcastle perdeu com o Marselha 2-1, perdeu com o Brentford 3-1, perdeu com o West Ham 3-1, perdeu com o Brighton 2-1. Portanto, parece-me sinceramente que temos aqui um padrão que a equipa do Newcastle faz do St. James Park a sua maior fortaleza e consegue se unir à volta disso e jogar bem e fazer golos e criar oportunidades, mas fora de portas contra um Everton mais forte, acredito mesmo que a equipa do Everton possa pelo menos não perder o jogo. O Tottenham Fulham.
Temos mais um derby londrino, a equipa do Tottenham, nono classificado, a equipa do Fulham, 15º. A equipa do Tottenham vem de Liga dos Campeões, onde perdeu por 5-3 e já não vence há 3 jogos. Mas, atenção a estes 3 jogos. Estamos a falar de PSG, Arsenal e Manchester United. Do lado do Fulham, vem de uma vitória em casa contra a equipa do Sunderland por 1-0 e perdeu fora contra a equipa do Everton. A equipa do Fulham, fora de portas, também não é uma equipa muito forte. 0 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 4 golos marcados, 13 golos sofridos. A equipa do Tottenham, em casa, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. É verdade, a equipa do Tottenham na Premier League em casa tem apenas 1 vitória em 6 jogos. Tem 7 golos marcados, 7 golos sofridos. Ainda assim, olhando para as duas equipas, olhando também para o fator do Fulham fora não ter ganho nenhum jogo, eu consigo ver aqui uma janela de oportunidade para trabalhar alguma coisa a favor do Tottenham aqui. Eu não vou abordar diretamente a odd da vitória do Tottenham a 2,20, pelo menos em pré-live, mas eu não consigo desgostar de jogar aqui com 2 resultados em casa do Tottenham a 1.33. A nível dos overs, as duas equipas têm sido relativamente overs nos últimos jogos, portanto o over 1,5 1.27 também não desgosto e sinceramente no meio desta lama londrina, eu não mexeria muito mais. Em live, pode ser interessante trabalhar aqui alguma coisa a favor do Tottenham, se tivermos padrão para isso, obviamente, ou mesmo a favor dos golos, mas em pré-live eu não fugiria muito disto. Depois entramos no Tugão. Temos 4 jogos do Tugão e deixei de fora um dos jogos. Moreirense, Famalicão. Estamos a falar de duas equipas meias overs, meias unders, nunca se sabe aqui bem. Quinto contra 6 classificado em casa do 6º classificado. 11 golos, 11 jogos, aliás, 5 vitórias para o Fama, 6 vitórias para o Moreirense. O Fama leva 4 empates, o Moreirense não leva nenhum. 2 derrotas apenas para o Famalicão e 5 derrotas para o Moreirense. O que difere aqui um bocadinho está nestes empates do Famalicão e nas poucas derrotas que o Famalicão tem. 11 golos marcados em 11 jogos, mas leva apenas 5 golos sofridos. A equipa famalicense. Do lado do Moreira, 16 golos marcados, mas leva 15 golos sofridos. Nos últimos 5 jogos do Moreirense, leva apenas 1 vitória, fora contra o Arouca por 2-0 e marcou em 4 dos últimos 5 jogos. Apenas não marcou, curiosamente, contra o FAF. Futebol. Do lado do Famalicão, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A única derrota é frente à equipa do Futebol Clube do Porto em Famalicão e empatou contra a equipa do Arouca a 1 bola. De resto, venceu a equipa do Estoril para a Taça Portugal por 2-1, venceu o Nacional fora de portas na Madeira por 1-0 para o campeonato e venceu a equipa do Vitória por 2-0 em casa do Famalicão. Uma excelente vitória. A nível de odds, parece-me tudo mais ou menos hoje. Temos uma odd do Vitória, a do Moreira, a 3,59 e do Famalicão a 2,06. Eu percebo aqui mais ou menos este favoritismo do Famalicão. Ainda assim, sinceramente, parece-me um bocadinho acima. Parece-me estar aqui o valor, aliás, um bocadinho abaixo do que eu esperaria. Esperaria aqui o modo Moreira ali à volta dos 13 e o modo Famalicão à volta dos 2,70. Portanto, eu aqui sou obrigado a não desgostar de 2 odds deste jogo. Eu não vou abordar aqui o gol nas 2 partes, que vocês sabem que eu gosto de o fazer, mas vou falar de 2 odds para aqui. Ambas marcam. Num jogo, eu acredito num gol do Moreirense pelo fator casa, pelo fator necessidade, por dar uma resposta também, e uma vitória do Moreirense ultrapassa o Famalicão e jogam em casa, e o Famalicão também é uma equipa que faz os seus golos, é uma equipa que cria as suas oportunidades, que acaba por ser uma equipa individualmente mais forte que esta equipa do Moreirense e não duvido que possam fazer aqui um gol. Mas, olhando para o match shots e olhando para estas odds, eu acho a odd do Famalicão demasiado baixa para um jogo do Tugão deste nível. Portanto, o 1x do Moreira, ou seja, o Moreirense para não perder a 1.72, parece-me, pelo menos para mim, uma odd muito, mas muito boa para este sábado também. Gil Vicente Tondela. O jogo está aqui apenas por um motivo. Vitória do Gil a 1.62, não gosto. Eu sei, falei ontem da vitória do Vitória contra o AVS, mas parecem-me jogos diferentes. Para já, este Tondela individualmente é bem mais forte que o AVS e o Gil... o Gil joga bem, mas eu não sei. O Gil vem de um empate fora contra o AVS a 1 bola. Em casa, é verdade, venceu o Santa Clara por 1-0, venceu o Estrela por 2-0. Mas no Tugão, darmos uma odd a estes jogos a 1.60, deixa-me sempre aqui um bocadinho receoso, vamos dizer assim.
Portanto, a única coisa que eu vou falar aqui é mesmo do over 1,5 a 1.35. Temos os últimos 5 jogos do Gil, apenas por uma vez não bateu o over 1,5 contra o Santa Clara, que é uma equipa bastante under, e do lado do Tondela é uma equipa que tem necessidade de ir para cima, empatou a 0 contra o Caldas e perdeu nos penaltis contra o Caldas para a Taça Portugal. Vem de uma derrota também em casa contra o Vitória, mas fora de portas sofreu 2 golos contra o AVS, sofreu 3 golos contra o Benfica. Sofreu contra o Vila Real, 3 golos com o Rio Ave, 1 golo contra o Santa Clara, 1 golo contra o Alverca, portanto acredito que possam sofrer aqui obviamente um golo, mas fugindo aqui um bocadinho à vitória do Gil, que até percebo a odd, mas fugindo aqui um bocadinho à vitória do Gil, o over 1,5 1.35 parece-me interessante. Por último, temos um Nacional Benfica. Este é um jogo, eu não sei porquê, eu não sei se calhar sou eu, mas um Nacional Benfica dá-me bué da vibes de Liga Zone de Sagres, não sei, lembrem-me disto agora. O Nacional que está neste momento em 10º lugar, a 13 pontos do Benfica, 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 11 golos marcados em 11 jogos e leva 15 golos sofridos. A equipa do Benfica, 7 vitórias, 4 empates, ainda não perdeu no campeonato, 23 golos marcados, 6 golos sofridos. A equipa do Nacional, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1 e vem de 4 jogos seguidos a não vencer. Perdeu contra a equipa do Braga para a Taça Portugal, mas fez 2 golos. Empatou fora contra o Estrela da Amadora a uma bola. Perdeu em casa com o Famalicão e empatou, com menos um jogador, e empatou fora de portas no Estoril. A equipa do Benfica vem de uma excelente vitória na Liga dos Campeões contra a equipa do Ajax, onde venceu por 2-0. Venceu também o Atlético por 2-0. Empatou em casa contra o Casa Pia. Perdeu em casa contra o Leverkusen e venceu em Guimarães por 3-0. Temos uma vitória do Benfica a 1.36 na Choupana. Over 1,5 1.21. Atenção, bastante interessante para um jogo de uma equipa grande. Over 2,5 1.70. Ambas marcam a 1.96. Temos um golo do Nacional a 1.80 e temos o golo em ambas as partes a 1.60 e o Benfica para marcar nas duas partes a 2.11. Eu não sei bem, sinceramente, o que eu posso esperar deste Benfica. Eu sei o que é que eu posso esperar deste Nacional. Acredito no Nacional que não faça um bloco assim tão baixo. Tiago Margarido não é propriamente o maior apoiante dessa estratégia. Está a meio da tabela, não tem grande pressão, joga em casa, joga contra o Benfica, espera-se um bom jogo de futebol, com um bom ambiente, com muitos adeptos. A equipa do Nacional vai jogar no erro do Benfica. E o que é que quer dizer jogar no erro? Não é jogar atrás e depois tentar apanhar ali. Não, eu acho que vai fazer uma pressão algumas vezes, até relativamente alta. Vai tentar meter aquele nervosinho na equipa do Benfica. A equipa do Benfica, fora de portas internamente, contra o Atlético não sofreu, mas podia perfeitamente ter sofrido. E o Atlético é uma equipa muito inferior a este Nacional. Sofreu 2 golos contra o Casa Pia. Não sofreu contra o Vitória, mas podia ter sofrido na primeira parte e depois o Vitória ficou com menos um jogador. É um jogo um bocadinho diferente. Contra o Tondela não há questão nem contra o Arouca, mas depois tem aqui algumas dificuldades em alguns jogos, como teve contra o Estrela, como teve contra o Gil na Luz, como teve contra o Rio Ave. Portanto, é uma equipa que ainda está muito fragilizada defensivamente e obviamente que vai acusando aqui um bocadinho a pressão. A equipa do Benfica é obrigada a vencer, está a 6 pontos do Porto neste momento. A equipa do Porto recebe no domingo o Estoril. A equipa do Sporting recebe no domingo também o Estrela, portanto, vamos dizer, entre aspas, que o Porto e o Sporting são obrigados a ganhar e o jogo mais difícil será aqui do Benfica. Portanto, há toda esta pressão também aqui aliada à equipa do Benfica. Há 2 dias a menos de descanso também, de mais viagem à Holanda por parte da equipa do Benfica. Portanto, não me surpreendia nada de nada a equipa do Nacional fazer um golo neste sábado. Portanto, Nacional para marcar a 1.80 parece um modo bastante interessante e juntamente com isto, o over 1,5 a 1.21 também me parece giro. Ao do Benfica 1.36, pré-live eu pelo menos eu não gosto muito. Se eu espero que o Nacional faça um golo, eu não gosto desta ao do Benfica, é 1.36. Em live, provavelmente até em live stream iremos acompanhar este jogo. Eu espero que um jogo se calhar poderá dar para trabalhar alguma coisa do Benfica, mas temos que ter mesmo um Benfica diferente do que tivemos, por exemplo, contra o Atlético, ou do que tivemos diferente contra o Estrela, ou contra muitas equipas que o Benfica vai jogando internamente. Portanto, Nacional para fazer um golo e over 1,5. Muito obrigado a toda a gente que esteve desse lado para até ao finalzinho deste Bom Dia Boas Apostas. Já sabem, subscrevam o canal, metam um like e comentem se gostam deste tipo de conteúdo. Eu sou o Big Mac, subscrevam o canal para tentarmos chegar aos 3.000 subscritores até ao final do ano de 2025. Se querem tudo isto por escrito em Patreon, por apenas 2€ mês, vocês têm acesso a todos os prognósticos por escrito de todos os Bom Dias Boas Apostas. Muito obrigado a toda a gente que esteve desse lado e que sábado seja um bom dia com boas apostas.